Olá, grupo do Facebook, grupo de orientação, Instagram, grupo.papagaios. Boa noite para vocês. Hoje teremos uma live muito importante. Eu estou muito ansiosa, pessoal. Quem me conhece sabe. Estou super ansiosa. Estava querendo muito trazer esse tema para vocês, né, sobre ração extrusada. E eu espero que vocês gostem muito dessa live, será muito importante para vocês, para todos. Vocês me conhecem, sabem meu objetivo aqui no grupo, né? Então, vou falar um pouquinho porque entraram várias pessoas nos últimos dias, né? Nós conseguimos atingir a marca de 105 mil membros no Facebook. Aqui no grupo Ponto Papagaios nós temos quase 3 mil membros. E há quase 10 anos atrás eu fiz uma página. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão ouvindo bem? Como está o som, por favor? Então, há quase 10 anos atrás eu fiz uma página sobre papagaios, porque eu tinha papagaio e eu queria, né, levar alguma informação para as pessoas mesmo com tão pouca informação sobre papagaios, né? E eu já queria ajudar muito a todos. Depois eu criei um grupo em 2015 e em 2019 eu decidi que o grupo seria de orientação com dicas do dia a dia. Comecei a procurar informações importantes para vocês, né? Informações que pudessem ajudar. E tenho entrado em contato com veterinárias, né? Com pessoas que podem nos ajudar, podem levar informação responsável para vocês aprenderem a cuidar melhor, né, do papagaio de vocês. Então, por que aconteceu isso? Devido aos milhares de casos de mortes, infelizmente. E eu notava que era alguma coisa que o tutor poderia mudar para não chegar nesse ponto, né? Então, foi por esse motivo que estamos aqui com esse objetivo de ajudar. Então, eu convidei a doutora Nath Pila, é uma veterinária maravilhosa, admiro demais. Estou muito ansiosa, gente. Estou muito ansiosa porque eu adoro o trabalho dela, adoro as postagens, o curso. E é assim, é simplesmente maravilhoso tê-la aqui na live conosco. Eu vou convidar a doutora, acho que ela já está aqui, para participar. Já vou aceitar, doutora. Acho que no Face ainda não deu certo. Deu certo no Instagram. Oi, Oi, doutora. Boa tudo bem? Deixa eu noite. ajeitar aqui. Pronto, consegue me ouvir? Consigo te ouvir. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Estou obrigada. muito ansiosa, estou muito ansiosa. Fica tranquila. Conseguiu entrar no Face? Então, no Face, eu tô esperando aparecer aqui pra mim. A live. Será que eu tenho que entrar lá no grupo? Tem. Entra no grupo, que aí eu já estou ao vivo no grupo. Aí pede para participar. Pessoal do Face, a doutora já entra aqui na live conosco. Deixa eu ver. Todo mundo ansioso para essa live hoje. Pessoal, coloquem a cidade, qual o estado que vocês estão falando. Eu sei que tem pessoas aqui fora também do Brasil. Estão ansiosos, acordaram ou estão deixando para dormir um pouquinho mais tarde por causa do horário, já me avisaram. Todos querendo assistir a live. Como que eu peço pra participar aqui? Deixa eu ver. Tem duas pessoas que estão pedindo para participar pelo computador. Como que é, bem, para participar da live? Vê se tem algum botãozinho. Pelo Facebook. Olha, Helenice, Minas Gerais, São Bernardo do Campo, Itu. Olha que legal. Aqui, a doutora. Ela entrou, mas eu não sei se ela consegue pedir para participar. Eu mandei um oi, mas não tô vendo onde eu peço pra participar. Será que tem alguém usando o computador que consegue achar? Eu acho que é um mais.
maisinho, solicitação, né, para participar da live. Aqui. E pelo celular tem dois bonequinhos. Agora eu não sei se no computador aparece essa coisinha aqui, ó, esse bonequinho verde. Assim. Não. Aparece só o botão de curtir, amei, só o de reação. Será que pelo computador não consegue? Essa live é muito importante, a Patrícia falando. Sim, muito importante. Pessoal, quem participa aqui da live com computador, consegue dar uma dica como que faz para participar? Para colocar aqui o convite? Santa Maria, São Paulo, Pernambuco, Santo André, Pará. Nossa, que legal, pessoal. Vamos conseguir. Vamos lá. E você não consegue chamar, né? Que nem consegue no Instagram? Que no Não, igual no Instagram... Instagram, o Face é tão mais difícil. Então. E tem pessoas que têm o Face e não têm Instagram. Então, por isso que o grupo do Face ele é muito maior. Tem pessoas que têm também um pouquinho mais de idade, não sabem mexer muito no Instagram. Até eu não sabia mexer no Instagram um tempo atrás. E No o meu Face tem para eles é mais opção. fácil. O meu só tem a opção de salvar vídeo, seguir, ativar notificação, copiar link e selos. Não tem. Só, talvez então pelo computador não consiga, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Só se eu transmitir a tela do meu celular no Face, já que a gente está logado aqui no Instagram. Será que eles conseguem ouvir? Eu coloco o som, porque eu tô com fone de ouvido. Eu acredito que sim. Pessoal do Face, vocês me ajudem. Eu vou colocar aqui a tela para filmar a tela da nossa live. Acho que fica mais fácil. Vamos ver aqui. Sim. Acho que vai ter que abaixar um pouquinho. Amor, abaixa aqui pra mim, ó. Esse aqui. Aí eu vou ficar aqui. E vou... Aí, pronto. Assim. Acho que é uma solução. Até eu achar um aplicativo que consiga fazer essa transmissão para duas redes simultaneamente. Talvez. Mas aí não aparece o meu rosto, né? É. Aqui. Sim, dá pra ver. Vai ficar estranho, né, doutora? Ah, pessoal do Face, vamos lá pro Instagram. Deixa eu ver aqui. Como que ficou? Não, não dá certo. Dá. Acho que assim vocês conseguem ver. Facebook, como vocês estão? Pode ser assim? Conseguem Pessoal do ouvir, pessoal? Face. Olha. Ninguém respondeu. Vê bem, tá bom assim? Dá pra ver? Eu consigo salvar depois. Dá pra ver. A Patrícia falou que tá ótimo. Patrícia, ok? Consegue ouvir a doutora? Conseguem me ouvir, gente? Consegue ver? Pronto, Conseguem me ouvir, ficou? pessoal? Para fazer assim. Ah, ficou bom, não ficou? Tá bom assim? Ah, doutora, tudo bem se for assim? Tudo bem, claro. A gente Sem problema. testa assim. Quem A sabe gente uma vai próxima adaptando. oportunidade, uma live novamente. Tá Então, bom. esses fones de ouvido, é melhor ficar com fone, bem? Ou sem o fone? Melhor com fone. O som tá bom. Tá. Tá bom. Ah, então Então tá bom. conseguimos. Doutora, muito obrigada por aceitar o convite. Eu já falei aqui um pouquinho, né?
Sempre quero ajudar os tutores, então eu tenho esse grupo no Facebook que ele é enorme, assim, tem muitas pessoas legais, muitos membros dispostos a aprender. É muito interessante porque eles geralmente retornam depois, principalmente das lives, né, falando quais as mudanças que eles fizeram. Então eu já te agradeço muito pela participação, admiro muito o seu trabalho e gostaria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas te conhecerem também. Claro, eu queria agradecer o convite. É um assunto que eu gosto muito de falar e que é extremamente importante. Então, quanto mais a gente disseminar essa informação, melhor vai ser para todo mundo. E é um prazer estar aqui. Meu nome é Natália, eu sou médica veterinária especializada em aves. Trabalho com aves há mais de 10 anos e já tem alguns anos que eu tenho lutado um pouquinho pela melhora na qualidade de vida das aves. E eu percebi que não era só no consultório que eu conseguia fazer essa mudança, que aqui nas redes sociais eu consigo atingir mais pessoas e fazer com que as pessoas consigam mudar alguns detalhes que vão fazer toda a diferença na qualidade de vida, no tempo de vida desse animal. E vai ser melhor pra gente também, nós veterinários, que a gente vai pegar animais com melhor saúde, em melhor estado. Então, todo mundo sai ganhando nessa história. Eu tenho um Instagram que eu falo bastante sobre aves, para quem quiser seguir. E é isso, falo sempre sobre aves, que é o meu assunto favorito. Eu conversei com a Ana e a gente combinou de conversar com vocês hoje um pouquinho sobre a parte de alimentação. Então, eu coloquei aqui uns tópicos que a Ana comentou. Então, a gente vai falar hoje sobre as sementes. Por que Doutora, só um oferecer? minutinho. No Facebook, eles não estão te ouvindo. Então, eu acho que eu vou tirar o fone. Tá. Vocês conseguem ouvir agora, se fica ok. Pronto. Pessoal, agora vocês acho que conseguem ouvir. Conseguem me ouvir, pessoal? Vê se o Pessoal do áudio Facebook, voltou. Sim? nadinha dos... Ah, meu Deus. Não, peraí. Deu certo? Consegue? Agora acho que vocês Agora conseguiram. sim. Agora sim, eu vou aumentar. Pronto, vai ficar bom. Tá ótimo. Desculpa. Então, vou falar os tópicos que a gente vai comentar hoje. Por que a gente não pode oferecer semente? Por que a gente deve oferecer a ração extrusada? O que é a ração extrusada e como escolher essa ração? Um pouquinho sobre alimentação natural e vou fazer um geralzão de transição de sementes para ração, tá? Então vamos tentar abordar aí um pouquinho de cada coisa e aí o pessoal pode ir fazendo pergunta aqui pra gente ir discutindo. Tudo bem? Certo, tudo. Tudo ótimo. Vamos lá. Então, o primeiro ponto, acho que para a gente começar essa conversa, é entender que a gente tem aves em casa, que são psitacídeos de forma geral, essas aves que têm o bico curvo, que são aves que têm ali toda uma estrutura feita para comer um alimento que a gente nem sabe que eles comem em vida livre. Então, a gente não tem exatamente todos os nutrientes, tudo perfeito, quanto que ele come de fruta, de semente, de folhas, de cada espécie, tá? Então, a gente tem um estudo geral desses animais. Dessa forma, eu não consigo fazer uma alimentação baseada 100% em alimentos naturais, porque a gente nem consegue obter os mesmos alimentos que esses animais iam comer em vida livre, tá? Então, as frutas que eles têm em vida livre não são iguais às frutas que a gente tem aqui no nosso hortifruti, por exemplo. Então, tem valores nutricionais muito diferentes. Por isso, existem vários estudos para desenvolver um alimento rico em nutriente, que é a ração estruturada, que a gente vai falar mais para frente. E aí, o grande equívoco que a gente tem na alimentação das aves é oferecer aquele mix de sementes para as aves como base da alimentação. Porque ele parece uma coisa natural, né? Sementes que os animais podem achar em vida livre. É um alimento que eles amam, a gente sabe que é a paixão da vida deles, e que a gente consegue incluir na nossa alimentação humana como um alimento riquíssimo em nutrientes. Você coloca ali na salada e você alimenta, você coloca muito valor nutricional ali dentro. Então, por que esse alimento não é adequado para as aves? Acho que esse é o primeiro ponto.
Porque as sementes, e aí, gente, quando eu falo as sementes, é semente de girassol, painço, um mix de semente ou um tipo de semente serve para todos esses grupos, tá? As sementes são alimentos que são ricos em gordura, né? E eles são pobres em uma série de nutrientes. Então, eles são pobres, por exemplo, em cálcio, eles são pobres em vitamina A e mais uns 30 tipos de nutrientes que a gente precisa na nossa alimentação. Quando o ser humano coloca lá uma pitada de semente na salada dele, aquilo ali equivale a 0,05% de toda a alimentação. Quando a gente oferece um pote de semente para uma ave e oferece aquilo como fonte única de alimento ou a base principal do alimento, ele só tem aquilo para se alimentar. Então a gente acaba oferecendo um excesso de gordura e uma deficiência de nutrientes. Isso vai levar esse animal a ter problemas de saúde. Então a gente vai ter obesidade, a gente vai ter fígado gorduroso, a gente vai ter um animal que pode ter diabetes, aterosclerose, que é o acúmulo de gordura em artérias, pressão alta e uma série de outros problemas que vão levar à diminuição da vida desse animal em pelo menos metade do tempo. Então é muito Entendi. comum eu pegar papagaio que tem 20 anos, que não é muito, mas 20 anos com exame de um animal idoso que vai viver pouquíssimo tempo. Isso é extremamente comum. E aí a pessoa fala, mas doutora, meu irmão só tem 20 anos, papagaio não vive 50, 60 anos? Ele pode viver 80, 90, se ele comer de forma adequada. Se ele comer um monte de besteira, 20, 30 anos ele já vai chegar com um monte de doenças, muitas vezes até com artrose nas patinhas, então ele pode ter dor crônica também, uma série de outros fatores, tá? Então a gente precisa evitar oferecer a ração como a semente como base da alimentação. A semente, gente, ela pode até participar da vida do animal como petisco. Petisco é aquele negocinho que você dá em pequena quantidade, né? E de forma esporádica. Petisco não é todo dia, petisco não é à vontade. Então, eu vou Eles dar têm um. que entender o petisco e a porção, porque se for um pouquinho Isso. todo dia, acaba E, também e aí, prejudicando. outro problema é a porção. Petisco é uma coisa que é porcionada de acordo com o tamanho do animal. Então, se eu pensar o quanto que eu gostaria de comer, eu vou pegar uma mãozona cheia de sementes. Só que proporcionalmente para um papagaio, aquilo ali é muita coisa. É como se eu estivesse comendo um pote desse tamanho, tá? Então a gente precisa pensar que o petisco ele é sempre porcionado de acordo com o tamanho do animal. E aí, a minha dica é: vamos imaginar que o petisco seja uma porção, uma mãozada, né? Mas não a sua mão, a patinha do seu animal. Então, se ele pudesse pegar a patinha dele, enfiar no pote de semente, pegar um tecão, quantas sementes ele conseguiria pegar? 5, 6, 8? Não mais do que isso, com certeza. Então, mais do que isso, a gente não pode oferecer. E isso também não pode ser todo dia, nem toda vez que você quer dar um agrado, porque você vai fazer isso 4, 5 vezes por dia, e quando você somou tudo, você deu uma quantidade gigante Muito de. grande. E Exatamente. essa questão da idade também, né, doutora? Porque eles falam assim: ah, mas ele tem 20 anos que come girassol, come o mix de semente e não morreu. Tá tudo bem, né? Como lidar com essa frase que ela é muito comum, né? Ela é muito presente até aqui no nosso grupo, infelizmente, né? Eu tento orientar, mas essa frase ela é muito, muito presente, assim, deles falarem, mas ele já tem 20 anos, já tem 30 anos e come o mix, come girassol e o girassol é mais natural, né? Então, essa visão que eles têm da idade, né, e do girassol, que é natural na visão deles. Aí a gente tem alguns problemas, né? Primeiro, se eu decidir, a partir de hoje, comer só sanduíche todos os dias, isso não vai ser demonstrado na minha saúde daqui a uma semana, um mês, nem daqui a alguns anos. Talvez daqui a 10, 20 anos, quando eu fizer os exames, eu vou estar num estado que talvez seja irreversível. Então, o problema que a gente tem é que quando a gente fala de doenças nutricionais, elas não acontecem de forma aguda, elas acontecem de forma crônica. Então, vai juntando gordura ao longo do tempo.
principalmente colesterol, diabetes, fígado, são doenças gordurosas, são doenças silenciosas, como em humano. Se você tem diabetes e você não faz exame, você só vai saber quando é tarde demais. Isso acontece Sim. nas aves. Quantas vezes a sua ave de 20 anos que come girassol fez os exames? Fez exame de sangue, fez o raio-x, fez o check-up, para você dizer que ela está 100% perfeita. Esse seria o É a primeiro pergunta que eu ponto. faço. Porque visualmente é uma coisa, né? O nosso metabolismo já é outra coisa totalmente diferente. Então, primeiro a gente precisa de exames e segundo é realmente algo que é mais crônico, não é agudo, mas ele está acontecendo no corpo dele. E a verdade, triste, mas eu acho que é importante entender que quanto mais dias, mais tempo você dá a semente para ele, por dó, porque ele adora, porque você acha que não tem problema, mas você tá tirando tempo de vida dele. Na Sim, verdade, é uma balança. Então, você pode dar sua semente? Pode, ele vai viver 30 anos ao invés de viver 60. É algo que você acha justo? Porque não é a escolha dele, ele nem entende isso. E aí, quando as pessoas falam assim, mas na natureza eles não comem semente, depende da espécie, primeiro ponto, depende da espécie, não são todos. Segundo, mesmo que uma espécie coma só semente, ela nunca vai achar um pote de semente, cheio de semente, ali dando sopa. E não vai ser a mesma semente. Ele vai ter que buscar essa semente. E para buscar uma semente é muito difícil, porque a semente fica dentro do fruto. O fruto que tem em vida livre não é o nosso fruto maciozinho. Ele é todo fibroso, difícil é. de você conseguir abrir. Pega um coquinho na rua, esses coquinhos pequenos verdes, e tenta cortar no meio para você ver como é difícil. Então, para conseguir a semente, o animal fica muito tempo ali. Fora que o animal de vida livre voa muito. E o nosso, por mais Gasta que ele tenha muita energia. exatamente, por mais que ele tenha espaço, ele voa muito pouquinho em comparado com outros. Então não tem como fazer essa comparação mesmo. A semente, ela só pode ser oferecida como petisco para que a gente tenha qualidade de vida. Certo, doutora. Certo? Vamos lá. Alguém comentou aqui, tem o papagaio que teve problema renal porque o tutor só oferecia semente. E isso também pode dar problema renal porque principalmente as sementes de girassol, que são as mais oferecidas, elas são pobres em vitamina A. E a vitamina A, ela vai fazer vai manter vários dos nossos tecidos funcionando. Então, ela pode causar lesão renal, lesão na pele, lesão na traqueia, no olho e muitos outros sistemas. São doenças bem graves, mas que o tutor demora para perceber. Porque, Não assim como em percebe. humano, exatamente, assim como em humano, a lesão renal também é silenciosa. Ela só vai aparecer quando mais de 70% do rim Muito atuou. grave. Que Exatamente. aí começam a aparecer aquelas manchas amarelas, até avermelhadas, manchas escuras nas penas, e aí já é um estágio bem avançado, né, da E doença. aí, nesse caso, seria a doença no fígado, né? Que aí a gente tem alteração. Ah, não no rim. No rim, não. No rim, geralmente, a gente No vai ter rim, então, é pior alteração. ainda para identificar. É mais silencioso ainda. A gente vai ter alteração Nossa, na urina e às vezes o tutor não percebe porque é bem silencioso e isso vai sendo acumulado dentro do animal e a gente tem a gota, que é parecido com o que o humano tem, aquela gota que dá nas articulações que dói. As aves também podem ter gota, tanto em articulação, mas também pode acumular dentro dos órgãos. E aí é 100% silencioso. Fica juntando lá ácido úrico até que o órgão para de funcionar e o animal morre, entre aspas, do dia para a noite, né? Ninguém percebeu que aquilo que tava. acontece muito também, que até foi por isso que eu mudei o título do grupo, porque vinham várias postagens. Meu papagaio morreu do nada, meu papagaio morreu do nada. Eu falava, meu Deus, como assim? De um dia para o outro? E aí alguns sabiam a idade, tinha só 10, já tinha 10 anos. Então, como eles não tinham muita informação de idade, já tinha 10 anos, talvez, porque muitos tutores têm gato, têm cachorro, e eles vivem a média de 18, 17, não sei. Então, para eles, 10, metade da vida. Já tinha 10 anos. Aí eu comecei, e eu sabia, né, que eles vivem até 80 anos. Gente, mas são vários papagaios morrendo do nada, né? Então, foi por isso que eu comecei a fazer essa busca. E realmente, pelo que eu estudei, 90%, quase que 90% talvez,
das causas de doenças ou de mortes é culpa de um manejo que o tutor não fez corretamente, né? É, Deveria ter feito de outra forma. exatamente. E aí tem um outro problema, além do problema da nutrição, as aves escondem o sinal de doença. Porque na vida livre, se ela demonstra doença, pode ser predada. Então, eles escondem isso. O E aí, bando vai e deixa para trás, né? exatamente, se o tutor não é extremamente cuidadoso, e eu sempre falo para os meus tutores, gente, notou qualquer alteração de comportamento, isso é sinal de alerta. Pode ser uma coisa bobinha. Ai, hoje ele não Qualquer coisa. manhã, isso já é sinal de que ele não faz o que ele faz todo dia há 30 anos. Alguma coisa aconteceu. E pode ser que ele esteja com dor, pode ser qualquer coisa. E aí você leva para o veterinário e ele faz todos os exames para a gente conseguir identificar a causa. Certo, doutora. É isso mesmo. Nossa, por isso a importância dos exames, né? Desse controle até mesmo para prevenção. Não esperar acontecer para poder correr. Né? Ah, aconteceu isso, já, porque acontece também em muitos casos aqui. Meu papagaio está vomitando, está tristinho, está parado, já tem 3 dias, já tem uma semana. Eu falo, meu Deus, corre! Né? Olha, Então corre, porque o tempo, quando ele já está demonstrando algum sinal, já é muito grave. São poucas chances de conseguir salvar você mesmo dentro de casa procurando ajuda em grupo, né? Tem muitos grupos por aí, doutora, mas meu grupo é muito diferente, né? Então eu tenho muita responsabilidade aqui com as informações e a maioria dos membros sabem, né? Então eu sempre falo, vai no veterinário, faça exames, corre, não pede ajuda em grupo, né? Não aceite orientação de alguém que está falando, dá um remedinho tal, passa alguma coisa assim. Aqui é realmente até proibido qualquer tipo de orientação dessa forma, é sempre veterinário. exatamente. Alguém perguntou aqui se pode, se a gente consegue tratar a doença do fígado. E aí, gente, a gente tem um grande problema. O fígado é um órgão que ele é muito importante e que ele demora muito para falhar, né? Mas a partir do momento que ele começa a falhar, a gente não consegue voltar. Então, eu não consigo curar um fígado que está doente, mas eu consigo prevenir que aquela doença avance. E se você vem para o veterinário no início do acúmulo de gordura, enquanto a gente ainda não tem uma alteração na função desse órgão, a gente consegue reverter sim. O grande problema é que geralmente o pessoal chega para a gente quando está no estado extremamente avançado e muitas vezes é irreversível. A gente trabalha bastante com qualidade de vida para o animal. Agora, se você trabalha com prevenção, a gente consegue sim cuidar muito bem desse animal. Tudo bem? Tudo bem. Então, próximo, então, vamos para a ração, né? A gente já falou de semente, vamos entender um pouquinho sobre a ração. A ração extrusada, ela é um alimento. Sabe o que eu acho importante falar das sementes? O pessoal também tem um detalhe, porque eles compram muitas sementes a granel e essas sementes elas estão ali naqueles potes, naqueles barris e aquele fundo ali, eles com certeza não retiram todo aquele produto, aquela semente, lava para colocar uma sementinha, um saquinho novo para colocar ali, para ficar tudo limpinho, higienizado. Então, como eles oferecem muito mix e o girassol, acaba que o fungus, né, que é aquela semente parada, fica ali exposta e acaba levando doenças para o papagaio. Isso também é muito importante, doutora, porque são muitas pessoas que oferecem. E eles, talvez, ali na hora que eles compram, não pensam nessa situação de que como que eles armazenaram, além do mal que já causa a semente, também tem esse outro mal dos fungos, né? Que pode causar doenças terríveis. Só para reforçar essa... É pior do que isso, porque obviamente quando a gente tem tudo que é a granel, e não só a semente, a ração a granel também não é indicada, Sim. é um negócio que tá aberto ali, a gente não sabe há quanto tempo, então o oxigênio que tá passando ali tá estragando aquilo, e a gente sabe que aquilo não é bem higienizado. Como é que a gente sabe disso? Quantas pessoas que você conhece, que na casa da pessoa acabou lá o café, vai limpar o pote do café, secar para encher o novo pacote? Meu marido tá olhando para mim, só eu. A doidinha da limpeza. Mas não é todo mundo que faz isso. Não é.
nem sempre faz toda vez que troca. Vai esperar, já vou Não, juntar dois, o arroz, né? depois eu troco, vou deixar o finalzinho do arroz, vou colocar por cima. Se isso acontece na nossa casa, com a nossa comida, você imagina numa loja que tem sei lá quantos quilos, sei lá quantos potes? Então, assim, a gente jamais indica nada a granel. Isso é um ponto, seja ração ou seja semente. E a semente, ela tem um outro problema que não é só o armazenamento errado. Se ela é de má qualidade, se ela não foi produzida da forma errada, ela tem um crescimento de fungo durante o secamento dessa semente. E aí, o fungo ele pode morrer no processo, mas a toxina do fungo não morre. Então, a gente tem diversas toxinas que podem causar problema para a ave e para a gente. Inclusive, causa alteração no fígado. E isso é tão verdade que a gente tem legislação em humano, por exemplo, da porcentagem de toxinas de fungo que pode ter numa certa quantidade de amendoim. Porque eles não Sim, conseguem zerar essa toxina para humano. Como que é esse controle para aves? Não existe. entendi. Então, mesmo que você compre uma semente de qualidade, ainda assim ela tem que ser oferecida em pequena quantidade, porque ela vai ter essa toxina. Então, ela vai causar uma alteração no fígado. Por isso que Entendi. semente de qualidade é menos pior, mas ainda assim tem que tomar bastante cuidado com isso também. E, de fato, o armazenamento é algo que é super importante. Muito bem. Obrigada. Certo. E aí a gente entra então na questão da ração, né? A ração é um alimento que foi estudado por muitos anos para que a gente tenha todos os macronutrientes necessários para que essa ave consiga crescer, se desenvolver e produzir ovos, caso seja necessário, sem que tenha deficiência nutricional. Então a gente tem esses estudos já por muitos e muitos anos e eles desenvolveram a ração pelletizada, que é aquela ração que tem todas as bolinhas uma igual à outra. Isso é ração. Nada que tenha, exatamente, todas as bolinhas iguais. Nada que tenha mix de semente, eu considero ração, tá? Porque as pessoas confundem muito, né? O que você dá para sua ave? Eu dou Ração. ração. Aí quando me mostra, isso não é ração. Isso é Um mix. monte de paletezinho colorido no meio das sementes. Isso não. Ó, mix de sementes Não é é uma ração. coisa, ração é outra. Ração são todas as bolinhas iguais. Então, essa ração, qual que é a importância dela? Ela tem todos os nutrientes suficientes para sua ave e a sua ave não consegue escolher o que ela gosta mais. Porque até no próprio mix de sementes, você já percebeu que a sua ave gosta mais de algumas sementes. Ela vai lá atrás Sim. daquelas específicas, Se ela né? gosta mais, ela Porque ela... pega. Exatamente. Exatamente. Se você coloca 5 tipos de fruta, por exemplo, ela vai pegar primeiro o que ela mais gosta, depois. E a gente faz isso, tudo bem. Só que nessa situação que ela tem sempre as mesmas coisas disponíveis, isso vai causar um desbalanço. Então a gente precisa oferecer a ração, porque ela vai ter todas as bolinhas iguais com todos os nutrientes. Toda vez que ela pegar aquela bolinha, ela vai ter tudo que ela precisa para poder se desenvolver. E como que eu sei que é uma ração de qualidade? Porque também tem ração ruim e tem ração boa. Muito. E a gente não vai falar de nomes aqui, mas eu vou ensinar Sim. vocês a escolher a ração. Então a gente vai escolher sempre as rações que são super premium, que são uma ração feitas com os melhores ingredientes. A gente vai olhar o pellet, as bolinhas, elas têm que ser todas iguais. Então, se tiver misturado semente com ração, se tiver misturado fruta com ração, não pode. Isso não é uma ração de qualidade, tá? Tem que ser só as bolinhas todas iguais. Eu também não gosto de bolinhas coloridas, porque bolinhas coloridas têm corante. E corante é algo que não é natural, que a gente evita. Mesmo que seja o corante alimentício, é muito Isso, melhor exatamente. optar pela opção natural, porque existe essa opção natural, né? Então vamos. Exatamente. Existe umas 2 marcas de ração que usam corante, entre aspas, não é corante, eles usam a beterraba para deixar o pellet vermelhinho e a cenoura para. E aí não teria problema, mas você precisa ler atrás para saber o que está fazendo aquele corante. Então, se você quiser gastar esse tempo, você pode. Mas se não,
evitem alimentos com corante, porque a gente sabe que pode ser ruim para algumas espécies de aves. Vamos tentar oferecer o que for mais natural possível. Então, todas as bolinhas têm que ser igual, não pode ter nada dentro fora as bolinhas, tá? E aí, a gente vai olhar a embalagem dessa ração. Ração de qualidade tem que ser hermeticamente fechado. Não pode ter aberto, nem pode ser transparente. Por que não pode ser transparente? Porque a luz vai estragar os nutrientes dessa ração. Principalmente as vitaminas, que são super sensíveis à iluminação. Então, ração que é transparente já é uma ração que eu não confio. Porque não tem preocupação com o nutriente. Eu costumo comparar, né, porque eu tive essa orientação do uso da nossa geladeira. Quando nós fechamos, ela, né, desliga a luz, ela sempre mantém com aquela luz apagada, porque ela mantém os nutrientes dos alimentos ali e conserva por muito mais tempo, né? Então, quando a luz, você coloca exposto à luz, aquela luz vai oxidar o alimento e ele vai estragar muito mais facilmente. Então, tem muita gente que coloca em garrafa PET, coloca em pote plástico transparente, né? E aí não pode mesmo, não pode de forma alguma. E aí entra naquela questão. Primeiro, o tamanho do saco de ração que você vai comprar. Natália, eu fiz o cálculo e eu vi que o saco de 5 quilos vale muito mais a pena do que comprar o pacotinho pequeno. Eu tenho uma calopsita, posso? Não. Porque se você fizer isso, depois do segundo mês, um primeiro mês, aí tem tempo de... Você tá dando ali um negócio que já não tem qualidade. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Pega um pacote de biscoito, abre o pacote de biscoito, fecha ele num potinho lá e abre daqui a um mês. E vê como é que tá a crocância e o sabor desse biscoito. A gente gosta de coisa fresca. A ave gosta de coisa fresca também. Gosta. Muita diferença. Se você pegar aqui, por exemplo, sobrou comida, eu jogo, ela está lá no dia de manhã, né? Joguei fora, quando eu coloco o nova ração, eles vão correndo. Porque eles exatamente, aqui também. Já sabe que tá colocando ali aquele cheirinho, né? Já tá ali. Exatamente, como a gente também gosta. É muito ruim pegar um biscoito molenga ali que já não tá fresco. Exatamente. Exatamente. A conservação é muito importante. Porque aí tem pessoas também, doutora, que falam assim, mas ele come ração, não sei o que está acontecendo. Olha, não está melhorando, eu fiz a transição e não está adiantando, mas ele come ração. Aí quando eu vou ver alguma postagem antiga, alguma coisa, tem aqueles potes lá, todos transparentes com a ração, eu falo, você está oferecendo a ração que foi armazenada dessa forma e a ração já não está nutrindo sua ave, não tem mais nutriente, né? Já oxidou todos os nutrientes. É isso mesmo. A melhor forma da gente armazenar a ração é dentro do próprio saco da ração, porque ele é feito para esse tipo de armazenamento. E, claro, fechando ele bem fechadinho. Se a pessoa quiser tirar do pote de ração, aí tem que colocar num pote que é todo fechado para que não entre luz, que seja bem vedado. E não ficar abrindo e fechando o pote toda hora, porque cada vez que você abre o pote, você deixa entrar o ar ali dentro. Então, o pote de ração, por exemplo, eu compro um pacote grande porque eu tenho 3 aves grandes. Eu não pego a ração e coloco toda num pote. Eu tenho um potinho pequeno e ele vai durar ali alguns dias. Um potinho fechadinho, hermeticamente fechado, mas toda vez que eu abro, tá entrando ar ali dentro. Então, se eu colocar todo o pote, toda a ração num pote, eu vou estragar toda a minha ração. E eu mantenho ela sempre ali bem crocantezinha para que eu tenha todos aqueles nutrientes ali sendo garantidos, né? Senão eu tô gastando dinheiro jogando tudo fora. Jogando dinheiro fora, mesmo porque a quantidade de ração, doutora, eles se confundem muito e às vezes eles enchem aquele pote até em cima, né? E eu não sei se eles têm a impressão que se colocar um pouquinho, né? Para os meus papagaios, eu tenho 2 papagaios, eu costumo colocar até menos do que isso, né? Eu coloquei aqui para demonstrar para o pessoal sobre a ração, mas eu coloco até um pouco menos. Como eu fico em casa, né? Então eu consigo controlar. Se acabar, eu tô aqui, mas eu tenho a medida deles. Porque eu fiz a anotação durante 10 dias. De manhã, colocava a ração, pesava o potinho, pesava a ração à noite, né? O quanto eles comeram. No outro dia, retirava o que sobrou. Porque é importante também falar que nós temos que descartar, porque não tem mais nutrientes, né, doutora? Tem que descartar o que sobrou. Então, para não acontecer esse desperdício, porque é aí que vem a dó
né, da pessoa gastar, fala, nossa, estou gastando e ele não come e joga fora, então é um círculo vicioso que Ah, dá para controlar quando você começa a controlar a quantidade de ração, né? isso, ali a quantidade de ração, ela é algo que a gente não calcula geral, né? A gente calcula, que nem você fez, Por por dia. indivíduo. Então, a gente coloca o pote de ração, com ração ali, pesa de manhã, deixa o dia inteiro, pesa no final do dia e você vai diminuindo o valor para saber quantas gramas ele comeu naquele dia e você faz isso por um tempo. Natália, mas e a ração que ele joga no chão? É considerada um gasto ali mesmo, como se ele tivesse comido, Sim. porque por mais que você prepare todo o ambiente, eles vão desperdiçar a comida. Isso é uma coisa também que o tutor sempre vem reclamar comigo. Gente, é um comportamento natural da espécie. Papagaio, quando tá lá Não sei se vocês já viram papagaio maritaca comendo uma fruta ali no pé. Eles pegam a fruta, dão 3 bicadas e jogam no chão. Já Ninguém cai no chão. come a fruta inteira. Eles pegam a melhor parte e jogam fora. Isso é um comportamento natural deles que não vai mudar quando eles estão na nossa casa. Então, o desperdício faz parte, já bota isso no seu coraçãozinho e segue a vida. Mas, claro, se você encher o pote de comida, você vai gastar mais. Porque ele vai jogar mais fora e também porque vai sobrar no dia seguinte. Então, a gente não deixa mais do que 24 horas, porque aí a gente já perdeu todos os nutrientes. Eu, como não fico em casa o tempo todo, eu prefiro deixar um pouco a mais, até porque eu tenho 3 aves, né? Para garantir que não vai ter briga entre eles, nem Não vai ninguém, faltar, né? Não vai ninguém com faltar. fome. Mas eu faço isso com maior tranquilidade, porque eu gosto que sobre comida para saber que não teve problema ali de falta de Porque comida. um dia pode acontecer deles ficarem com um pouquinho mais de fome, né? Dias frios, ou do É, comportamento deles mesmo. Tem um dia que eles querem comer um pouquinho mais. sim, durante a Certo. muda, por exemplo, eles aumentam 10 a 20% da alimentação, durante a época reprodutiva, quando o dia tá frio, quando o animal tá doente. Então, por eu não querer ficar fazendo esses cálculos, eu prefiro deixar sobrar Deixa mesmo. sobrar um pouco. E aí sempre tem ali um pouquinho de ração, mas o que sobra, quando eu vejo que sobrou muito, eu vi que eu errei a mão. Às vezes eu fui colocar no olho assim, sabe? Não usei o medidor, eu coloquei, errei, e aí segue a vida, joga fora e presta mais atenção no próximo dia. Não dá pra sofrer Entendi. por causa disso. Mais alguma coisa que É. você colocou em relação à ração? Não, era isso mesmo. Isso. Então, lendo aqui os comentários, o mix de semente também deve ser descartado no final do dia? Tenho essa pergunta aqui no Face. É, considerando que a gente já sabe que o mix semente não é parte da alimentação, né? Tem um Ele não pouquinho. nem deveria sobrar, porque você devia dar 5 bolinhas só para ele e ele ia comer na hora. Mas vamos considerar que a gente está no processo de transição e tem um mix. Transição, e ele come há muitos anos aquele mix. Sim, ele tem que ser descartado. E, pelo amor de Deus, não me vá soprar esse mix de semente. Não, Que eu quero morrer, porque além de tudo, você ainda joga todas as bactérias da sua todas boca as bactérias. em cima daquele monte de semente. Aí eu quero ter um ataque. Então, não, né? Mix semente sobrou, você joga fora e você segue a alimentação no dia seguinte com um potinho novo, limpinho, bonitinho. Até porque, gente, a ave bebe água, depois coloca o bico ali, vai molhar. Ou ela pode defecar em cima do potinho, aí você vai tirar só a semente que não dá, né, gente? Tem que manter uma boa higiene para a gente evitar também transmissão de doenças. Certo, doutora. Certo. Aí, o próximo tópico seria alimentação natural. Podemos ir para o próximo? Alguém tem alguma pergunta? Ó, Alguém perguntou aqui se pode oferecer a ração triturada com o legume que ele gosta. A Patrícia perguntou. Pode, sim, seria como um passo do processo de transição, né? Se o seu animal não come a ração, aí você pode colocar em cima de uma frutinha para ele começar a sentir o gosto. Mas não no processo a longo prazo, porque essa ração misturada com a fruta, ela vai umedecer e ela vai estragar muito rápido, vai fermentar muito rápido e vai causar problema para sua ave. Então você tem que deixar um pouquinho tempo e já tirar essa ração ali, essa fruta, para não ter problema. São muitos certo. detalhes, né, gente?
Muitos detalhes. Nossa, a ração é um tema, assim, É, muito, muito, muito complexo, mas são vários, vários detalhes, é isso assim. porque a gente está resumindo, mas aí vamos ver se a gente consegue pelo menos dar uma ideia geral e se for preciso a gente entra mais a fundo em outra live em temas que ficou aí mais dúvida. Alimentação natural. O que é alimentação natural? É tudo que a gente vai oferecer de forma natural para nossa ave para complementar a ração. Então, frutas, legumes e verduras, basicamente. Eles podem compor de 30 até 50% da alimentação, dependendo da espécie, dependendo de uma série de fatores, e a gente coloca em média para ser equivalente a 30%, que é a proporção mais adequada para a maior parte das espécies. 70% ração, 30% de legumes, frutas e folhas, tá? Dentro das frutas, folhas e legumes, a gente tem uma subdivisão. Então, a gente sabe que os legumes e Uma as... pirâmide, É, né? Que teve no seu curso exatamente. no começo do ano. Exatamente. Os legumes e as folhas, eles são muito mais nutritivos do que as frutas. Então, as frutas, elas podem ser oferecidas, mas elas devem ser oferecidas no máximo 2 vezes por semana. E aí, nos outros dias, você pode oferecer os legumes de formas variadas. Por que raios a fruta, que é, assim, uma salvadora da pátria na nossa dieta, acaba sendo às vezes uma vilã para as aves? Por quê? Quando a gente pega a comparação de uma fruta de vida livre, uma fruta que eu pego lá de uma árvore no meio da selva, com uma fruta que eu pego aqui do meu hortifruti, a gente vai perceber que elas são extremamente diferentes. Porque nós modificamos essa fruta geneticamente para ela ser mais saborosa, mais fácil de comer, rica em Mais açúcar, porque a gente doce. gosta de coisa docinha, né? Às vezes até tem fruta que nem tem mais semente, que quando você pega na vida livre ela é cheia de semente, aqui a gente nem tem. E muito menos fibrosa, porque a gente não quer coisas que sejam difíceis de serem mastigadas. A gente gosta de coisas Sim. mais macias. Então as nossas frutas, elas são ricas em açúcar e elas são ricas em água. As frutas silvestres, elas são pobres em açúcar, ricas em fibra e muito mais densas em questão de nutrientes, porque não tem tanta água. Então, elas são muito, muito, muito mais nutritivas do que as nossas, mas é incomparável, tá? O nosso melhor legume, ele é parecido com uma fruta de vida livre, só para vocês terem noção. As frutas Nossa. são extremamente ricas em açúcar e não tem nada comparado em vida livre. Quando a gente oferece a fruta para nossa ave, a gente acaba oferecendo um alimento que é rico em carboidrato. Carboidrato é igual a açúcar. Então, ela recebe um alimento que tem poucos nutrientes em comparação com o que deveria ter, rico em açúcar. Ela pode ter mais carboidrato, ela pode engordar e ela também pode causar um desbalanço nutricional. Por que ela vai preferir comer? Uma banana bem docinha ou uma ração? Muitas vezes ela vai preferir a banana, então ela vai comer a banana no lugar de comer a ração. E aí todo o estômago dela vai estar cheio com aquele alimento que não tem todos os nutrientes. Tá? Então, as frutas só podem ser oferecidas 2 vezes por semana, de preferência mudando o tipo de fruta para a gente mudar os alimentos. E aí, nos outros dias, a gente vai oferecer os legumes de forma variada. Então, eu posso colocar para vocês lá no Instagram uma lista de alimentos interessantes para serem oferecidos, mas só para vocês entenderem, de fruta, o que realmente é 100% proibido é o abacate. Tá? Então, abacate Sim. não pode de jeito nenhum. E os legumes, a gente pode oferecer praticamente todos com alguns cuidados. Então, a batata, Batata batata doce. doce, todos esses, eles podem ser oferecidos se forem cozidos. Não pode ser oferecido Mandioca, mandioquinha. mandioquinha, exatamente. Os grãos, eles também têm que ser oferecidos cozidos. Então, a gente vai deixar esse alimento de molho, dependendo de cada tipo de grão, né? Das leguminosas, principalmente, para poder tirar
todos os nitritos, todos os fitatos, tudo que vai atrapalhar a digestão da ave, jogar aquela água fora e depois a gente vai cozinhar para poder liberar todos os nutrientes. Eu posso colocar ali, fazer um post geralzão disso para poder facilitar para vocês. E a grande sacada na alimentação natural, né, é que você está oferecendo um alimento que é diversificado. Então, ele precisa ser diferente todos os dias. Claro, você pode repetir segunda e terça o mesmo alimento, porque é mais prático em questão de preparar e comprar. Mas se você fizer todo dia laranja, todo dia cenoura, todo dia a mesma coisa, ela perde o sentido. Então, Não pode, porque tem alguns papagaios que as pessoas falam, né? Os tutores falam. Ah, mas ele só gosta de maçã e ele quer comer maçã todos os dias. Ele só gosta de tal alimento e ele só quer aquilo todos os dias. E aí tem a grande responsabilidade do tutor, né, doutora? Porque se oferecer aquele alimento todos os dias, aí é uma alta. A vitamina daquela fruta, de repente, todos os dias pode até prejudicar a saúde deles, né? E aí a gente perde também o fator que é uma das grandes importâncias da alimentação natural, que é enriquecer o dia da sua ave. Então imagina você comendo todo dia a mesma comida pro resto da sua vida. Gente, imagina a vida desse animal, é todo dia a mesma coisa. Quando a gente coloca alimentação natural, cada dia é uma surpresa. Então, um dia vai ser lá picadinho, o outro dia vai ser uma cenoura, o outro dia vai ser uma banana, e ele vai ter coisas diferentes e surpresas também ao longo do dia. E isso é importante para a questão cognitiva da ave também, além da questão nutricional. Então, isso faz parte até do bem-estar da ave, para a gente conseguir melhorar essa vida desse animal. Então, a gente precisa fazer essa modificação. O que a gente pode fazer, o que eu gosto de fazer aqui em casa eu repito por 2 dias, até no máximo 3 dias, porque eu preparo para aquele tempo, né? Por questão de logística, e aí vou mudando para os próximos dias. Aí você pode preparar um calendáriozinho só para você conseguir gastar menos dinheiro, porque aí você compra o alimento, pica, prepara, depois você compra mais outros alimentos, pique e prepara, e você consegue ter uma boa logística para poder manter essa diversidade. Alimentação natural, pelo menos uma vez por dia, né? Porque tem muitas pessoas que me perguntam quantas vezes eu devo oferecer alimentação natural? Eu tenho que oferecer o dia inteiro? Entra a questão também de deixar exposto, porque as pessoas colocam a fruta ali, banana principalmente, é muito doce, ela oxida muito rápido, né? E aí vem aqueles mosquitinhos. Então, sempre não precisa. Pode oferecer a fruta inteira, porque eles vão bicar, vão jogar fora, mas você tem que ter aquele entendimento de que ele comeu, ele já está satisfeito e que você já pode retirar aquele alimento e não deixar lá exposto. Que também muitos tutores fazem porque acham que ele vai ficar comendo aquela banana o dia todo, né, doutora? E aí a gente entra numa questão mais de cuidado com o alimento, né? A gente não pode deixar esse alimento por a média 2 horas, mas depende do alimento. Banana, por exemplo, rapidamente estraga. Se você colocar uma cenoura inteira, ela vai aguentar muito mais tempo. Então depende muito do alimento que você coloca. Mas uma média de 2 horas é uma boa média para que você deixe o alimento ali, o animal come e depois você tire esse alimento. Se você tem o tempo de manhã, o que eu faço às vezes é eu solto e fico com eles ali enquanto eles comem. E aí eu fico uns 40 minutos, é o tempo suficiente para eles comerem. Depois pode comer a raçãozinha sem problema nenhum. Então, E tudo bem se eu triturar, porque eu vejo algumas pessoas fazendo triturado, por exemplo, abobrinha, cenoura, pimentão, e eles fazem um mix, né? Eu já vi seu mix também. É interessante o mix porque salva, né? Aquele dia que você correu. Mas como que é a questão do nutriente? O picadinho, ele tem algumas vantagens. Que aí você pega um monte de legumes, coloca ali no mixerzinho, no triturador, pica tudo. Então, quando você quer colocar um alimento que eles não gostam muito, eu coloco eles não gostam de folha aqui em casa. Mistura uma couve ali e eles vão comer porque vai vir junto com a cenoura, vai vir junto com outro legume. Sim. E aí eles vão ter que comer aquele pedacinho de couve. Então, ajuda nesse ponto e facilita o processo. Eu faço hoje, dura 2, 3 dias. Eu tô salva nos outros dias. Eu gosto de fazer misturas, porque assim, eu também gosto de dar o alimento inteiro. Quando eu coloco, por exemplo, maçã, hoje em dia, eu coloco a maçã inteira fechada.
porque eu sei que eles conseguem abrir. E é um tempo que eles ficam ali tentando comer e pegar aquela maçã que está pendurada. Então a gente pode botar pedaços maiores, mas aí você vai mudando durante a semana para que ele tenha texturas e dificuldades diferentes também. Ah, interessante. Muito interessante. Vamos Muito lá. bom. Falamos então da alimentação natural. E aí a gente entra no final, que é a transição. A transição. Legal, agora Querida. tem que dar de comida, mas como é que eu vou fazer? Porque meu papagaio só quer comer a maçã e a semente de girassol e agora? E aí, gente, a transição alimentar é uma questão que é complexa mesmo. E eu não vou conseguir resolver o problema de vocês aqui, mas eu vou dar um start para vocês começarem a fazer a transição, tá? O que acontece? O primeiro ponto é, se você tem um animal que é jovem, que é filhote, você precisa aproveitar aquela janela dele de jovenzinho para oferecer o máximo de tipo de alimentos. Porque ele é que nem criança. Se você oferece um monte de coisa, eles vão conhecer várias comidas e eles vão ser adultos que vão comer de tudo. Se você não oferece uma boa variedade de alimentos, você vai ter um adulto com paladar infantil, que é o caso da maior parte das aves. Por que a sua ave só quer comer a maçã e o girassol? Paladar infantilizado. É isso que ela quer, ela só come isso e não conheceu mais nada na vida. Então acabou que você perdeu a janela para facilitar esse processo. Mas tudo bem, não quer dizer que não vai acontecer. Agora, primeiro ponto, paciência. Sua ave come semente de girassol e maçã há 20 anos. Não vai ser em um dia que você vai fazer essa mudança. E ninguém aqui tem pressa. Eu sei que você viu que tem um monte de doenças que podem ser causadas pela semente, mas não vai ser em um mês que que a sua ave vai piorar por causa disso. Se ela já está há 20 anos, você vai fazer a transição com muita calma, muita cautela para você conseguir fazer ela de um jeito correto. O segundo ponto é que a transição, ela não pode ser forçada, porque você pode piorar a saúde da sua ave. Se a sua ave parar de comer, se você tirar a semente, colocar ração e é isso que ela vai comer e pronto, e ela decidir que ela não quer comer aquela ração, ela pode ficar doente, ela pode inclusive morrer se ela não comer nada. Então a gente não faz nada. Já vi acontecer várias vezes. Então a gente não precisa disso e a gente também não precisa que esse animal sofra. A gente pode fazer de uma forma muito mais tranquila. Só que a gente precisa de segurança. E para eu ter segurança, eu preciso de alguns pontos. O primeiro ponto é saber quanto que a minha ave pesa. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Se eu sei quanto a minha ave pesa, eu sei se ela está perdendo peso ou não. É muito comum o tutor falar assim, Natália, eu não consigo fazer a transição alimentar, a minha ave não está comendo nada. Aí eu falei assim, mas como é que você sabe? Porque eu não vejo ela comendo, mas eu não vejo minha ave comendo também. Se ela tá aqui, se ela tá fazendo cocô, alguma coisa ela tá comendo. A gente tem que ter algum tipo de parâmetro. O melhor parâmetro é o peso. Pesar sempre no mesmo dia e anotar. Não é da cabeça não, tá, gente? É anotar. Tem que anotar, porque senão a gente esquece. Era 65 ou 68 ou 75? Não me lembro. Isso faz muita diferença. Então eu preciso saber exatamente o peso para poder saber se a minha ave está emagrecendo ou não. Por quê? É através do emagrecimento que eu vou saber se ela pode ir para a próxima fase ou se eu preciso ficar nessa primeira fase por mais tempo. Não é achismo, tá? O processo de transição que eu faço, ele dura mais ou menos um mês na maior parte das aves. Mas tem ave que precisa de um tempo maior. Tudo bem. Tempo. Exatamente, não tem problema nenhum. Contanto que a gente saiba o porquê que ela precisa de um tempo maior. Não é da cabeça do tutor, não é porque o tutor está com dó. Até porque, na maior parte das vezes, 90% das vezes que a transição não é bem sucedida, não é culpa da ave. A culpa é do tutor. A ave fica comigo, faz transição rapidinho. Com o tutor, ela não quer comer nada. Tem alguma coisa errada aí. Então, geralmente... É verdade. Geralmente é o tutor que tem essa Eles acabam ficando com dó e falam assim, mas ele estava tão triste, aí eu tive que oferecer o girassol de novo. Aí eu falei, e muitos tutores aqui falam assim, olha, Ana, eu tentei, viu? Eu tentei, mas não deu certo. Aí eu pergunto, né? Tem as perguntinhas básicas.
mas há quanto tempo você está tentando? Ah, tem 3 dias, ele não comeu nada. Aí eu, né, tento explicar, porque é a mesma coisa. Uma pessoa que tem uma dieta, nós estamos lá, comemos macarronada, lasanha, aí, né, identifica algum problema de saúde, você tem que mudar tudo. Você tem que comer salada, você tem que comer integral, e você não gosta muito do integral, e você tem que fazer isso pela sua saúde. De um dia para o outro que você vai falar, ah, que delícia esse café sem açúcar, nossa, que gostoso, né? Não é. Então, para eles é bem mais difícil, né? Porque nós ainda temos o entendimento da nossa saúde e eles, né, dependem de nós. Então, é bem mais difícil para eles. Envolvem muitos, muitos pontos que não é só ali o alimento, porque o alimento para ele é muito maior do que só encher ali o estômago, é muito mais. Sim. Então, para eles é realmente muito difícil. E aí as pessoas desistem e acabam oferecendo girassol porque fica com dó, porque ele quis, porque ele ficou triste. E aquele círculo vicioso acaba voltando para o girassol, o que vai prejudicar a saúde dele lá na frente. A gente tem uma relação, nós humanos, né? Uma relação com a comida muito difícil, na verdade. Então a gente quer, tá, tem um dia triste, a gente quer comer, tem um dia feliz, a gente quer comer. Tem o nosso bichinho, a gente quer que ele coma uma coisa gostosa. Eu entendo isso. Mas a gente tem que entender que é questão de saúde e que a Suave não precisa ficar sem comer girassol pro resto da vida. Ela vai comer como petisco com a maior felicidade do mundo e melhor, gente. As minhas aves, se eu colocar um pote de semente, um pote de ração, elas vão comer, vão se acabar na semente, mas elas vão para a ração depois, elas não vão comer essa semente, elas gostam da ração. E é isso que a gente quer no processo. Eu quero que o animal goste daquilo, ela não coma porque tem que comer. Coma porque aquilo é uma coisa gostosa também. Se eu colocar para minhas frutas, sementes e a ração, elas vão comer tudo. Inclusive vão comer ração. Então é isso que eu tento passar para os meus tutores. Não vai. O processo pode ser chatinho, mas depois ela vai gostar da ração. E é isso que a gente quer. Né? Que O seja. coração fica tranquilo, É, porque você sabe que está, né, no caminho certo. exatamente. Então a gente pesa a ave para saber exatamente isso para eu ter segurança, né? A gente Tá. o segundo passo é saber o quanto que a sua ave come. Então, isso que você fez de pesar a ração todo dia, no começo do dia, no final do dia, a gente faz com a semente antes de começar o processo. De manhã você enche seu pote com semente, como você sempre faz, pesa. No final do dia, você pesa para ver quanto que deu. Porque aí, depois de 3 dias, você tem uma média. Ah, eu sei que a minha ave come 20 gramas. Então, você só vai colocar no seu potinho 20 gramas. Você não vai encher o seu potinho. E depois, quando a gente for passar para as fases de diminuir, a gente vai diminuir com consciência. Não vou diminuir também na minha cabeça. Tem tudo vai ser calculado para que a gente tenha uma maior segurança também. Então a gente pesa a ração e pesa a nossa comida. E aí a gente, se o seu animal come alimentação natural, o processo é mais tranquilo. Se o seu animal não come nada, só semente, é um processo que é um pouquinho mais chato mesmo, porque a gente não vai ter tanta flexibilidade. E aí, a gente precisa lembrar do comportamento da ave. Quando a ave dorme a noite inteira, né? Espero que a ave todo mundo durma bonitinho a noite inteira. E de manhã acorda com fome, morrendo de fome. Então, de manhã é aquele momento em que eu vou poder oferecer o alimento e ela vai estar com mais vontade de tentar comer aquilo. É naquele período que eu vou oferecer a minha ração. Então, eu começo meu processo de transição sempre oferecendo de manhã a ração, né? E interagindo com a minha ave. Ela vendo eu mexer na ração como se estivesse comendo. Às vezes eu coloco num prato para ela interagir ali, começar a bicar e começar a sentir aquele Pra gosto. entender. Eu pego o pacotinho e faço assim, então ele já começa a se animar. Então a gente vai identificando também Isso, o que chama atenção, né? isso, exatamente. E aí a gente começa a pegar a atenção da ave para aquela ração, para ela começar a interagir com aquilo. Uma coisa que dá para fazer para facilitar o processo, para quem tiver a vontade de gastar um pouquinho mais, facilita muito. Mas eu sei que muita gente não quer porque tem um gasto inicial mais alto.
mas eu gosto de deixar a ave escolher a ração que ela tem mais interesse. Então eu peço pro tutor comprar uns 3 tipos de ração diferente, o menor pacotinho que ele encontrar. Se tiver mais de uma pessoa, eles podem dividir o pacote de ração, porque é um teste. E aí coloca para a ave bolinhos, assim, um montinho, né, com as rações e vê qual que ela tem mais interesse. Isso facilita. Interessante. Já aconteceu comigo, inclusive com as minhas, eu nunca fiz transição porque elas já começaram a comer ração. Mas eu escolhi uma ração e eu dava ração para a macaca, que é a minha primeira ave. Ela comia ração, né? Até porque ela nem teve outra opção. Mas ela comia assim, comia, mas não amava. Ela pegava a ração e ela comia assim com uma carinha de Comia. se tivesse qualquer outra coisa, eu comeria qualquer outra coisa. Mas ela comia ração. Até que eu resolvi mudar. Falei, essa ração acho que eu vou mudar. As penas dela não estavam tão boas. Era uma ração de qualidade, mas a pena dela não estava tão boa. Eu vou mudar a ração. Mudei a ração. Nossa, essa ave começou a comer a ração desesperadamente. Porque ela provavelmente não gostava do sabor da outra. Então, eu podia estar patinando ali. Uma coisa que não ia cantar. Exatamente. Se eu tivesse mudado a marca da ração, eu teria facilitado. E é por isso que eu não gosto de falar, gente, só comprem essa marca de ração. Porque eu posso atrapalhar a sua transição. Porque eles têm gostos diferentes. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Elas são diferentes. Dessas marcas que são as melhores. Aconteceu comigo ao contrário, porque a veterinária dos meus falou assim, Ana, é bom você diversificar, tentar oferecer a outra marca, né, que é muito boa também. E aí eles não gostaram de jeito nenhum. E aí eu falei, ai meu Deus, e agora, né? Mas aconteceu comigo, porque é importante, né, doutora, para que eles tenham essa opção de um outro sabor, como tem, né, como gostar de da outra marca muito mais do que eles estavam acostumados. E às vezes é esse detalhe que vai fazer toda a diferença. Exatamente, pode facilitar muito a vida, né? Então, quem já tentou aí uma transição e não deu certo, de repente tenta com uma outra marca de ração, que pode ser que seja a virada de chave aí da sua ave. Pode ser. E aí a gente começa com o processo de transição. Como que eu faço o processo de transição? Quando eu atendo um animal que vem na minha clínica, eu faço um processo de transição específico para aquele animal, tá? Porque aí eu vejo Primeiro eu vejo a rotina do tutor, eu vejo o comportamento do animal, eu vejo a interação do animal com o tutor e aí eu bolo uma estratégia específica para aquele animal. Então aqui eu vou dar uma estratégia geral que talvez alguém tenha que adaptar aí ao longo dos dias. Porque eu não sei quem fica em casa, quem vai para trabalhar, quem sai o dia inteiro. Então, de manhã, se você tiver um tempinho de manhã, pegar a ave, colocar o potinho de ração, interagir com a sua ave de manhã, se a sua ave tem costume de comer com você, comer num prato, coloca a ração num prato para ela ver que aquilo ali não é para ela, é uma comida que você tá mexendo ali. Isso já muda o interesse da ave, gente. Finge que você tá comendo, faz daquele momento da manhã um momento seu e da ave. E isso já vai fazer muita diferença. Esse mesmo protocolo, ele pode ser feito para introduzir alimentação natural. Então, para quem falou assim, ela só come maçã. Se você colocar lá uma cenourinha e você ficar fingindo que tá comendo, também já fica mais interessante para a ave. Certo, porque eles são muito curiosos, né? E eles querem saber o que você está fazendo. Eles prestam muita atenção, né? Na nossa fisionomia, inclusive, né? E quando eles estão comendo a ração, eu acho bacana, é uma dica, né, que eu tive nessas pesquisas que eu fiz, da nossa fisionomia. Quando eles estão comendo, pegou uma bolinha, nossa, que legal, né? Essa festa. Eles identificam que você fica feliz e aí é aquele reforço positivo. É isso mesmo, doutora? E aí tem muito da interação da ave com o tutor. Por isso que eu falei que às vezes na consulta eu consigo fazer coisas mais personalizadas. Por exemplo, com a minha Maracanã, ela atende muito por reforço positivo de palavra. Então eu sei que se ela tocar uma bolinha, eu falar parabéns, muito bem, ela já vai ficar pegando a bolinha toda hora porque ela quer que eu fale com ela. Se eu fizer isso com as ararajubas, elas não estão... Não vai adiantar. Agora, se eu fingir que eu tô comendo uma bolinha para ararajuba, ela vai voar e vai roubar da minha mão. Então eu preciso entender também essa relação para poder fazer esses truquezinhos, né, que a gente tem para poder interagir melhor com a ave.
Então, depois desse tempinho de manhã que a gente colocou ali e ficou junto com a ave, a gente vai colocá-la de volta na gaiolinha dela. Então, você vai colocar o potinho de ração ali num lugar favorito que ela geralmente come. E aí eu vou colocar o outro potinho com alimentação natural, que ela já está acostumada. Aí ela come só maçã, então você vai colocar junto a maçã. Ela pode preferir comer a maçã em relação à ração, tudo bem, mas a ração tá ali, mas a semente ainda não está. Então, durante o período da manhã, ela vai ter a opção de ração e a alimentação natural que você colocou ali, tá? Quando chegar mais ou menos meio-dia, na hora do almoço, que ela teve aquele intervalo que ela tem o pico de alimentação dela, aí a gente vai colocar a semente. Então, a ração vai ficar ali o dia inteiro no local favorito, né? Então, vou tirar a alimentação natural agora, que já deu as horas, e vou colocar a semente. A quantidade de semente que eu já pesei, as 20 gramas lá que a gente já sabe que esse animal específico come. E esse pote de semente, eu vou colocar num local desconfortável para a ave. O que é um local desconfortável? Puleiro. Ela tem que ficar pendurada para comer. Não é um local... Olha que interessante. Por quê? Ela vai ter que ter um esforço a mais para comer. No começo, ela vai comer. Mas se ela é uma ave preguiçosa e tem um outro pote aqui, ela talvez tente bicar um pouquinho esse outro pote com ração. Então, você vai dificultar um pouquinho a vida da sua ave. Eu sei que muitas aves vão ficar penduradas lá comendo. Tudo bem, gente, mas você que não vai facilitar. Ela que vai ter que se virar para conseguir comer lá o potinho de semente dela. E a gente vai seguir por uma semana dessa forma, tá? Depois de uma semana, a gente vai para a fase 2. A fase 2 vai ser o mesmo processo, só que eu vou começar a diminuir a semente. Então, cada semana eu vou diminuir um pouquinho dessa semente até ela ficar só com a ração. Tá? A gente vai fazer o processo semanal. Da primeira semana para a segunda semana, na maior parte dos casos, eu não tenho perda nenhuma de peso. Por que eu não tenho perda nenhuma de peso? Porque ela tem o 100% da semente ali disponível para ela, que ela já consumia. Então, se teve perda de peso na primeira semana, você precisa rever algumas coisas. Por que perdeu peso, se ela não está doente, se ela tem algum problema, às vezes, na patinha que está sentindo dor e não pode ficar pendurada. De repente, tem alguma outra alteração ali que está envolvida. Porque como ela tem 100% da semente que ela já comia antes, era para realmente ela manter o peso. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda semana, a gente mantém a mesma coisa, só diminuindo a semente. E aí, vai pesando todos os dias. Se o animal perdeu só um pouquinho, até uns 5% do peso dele, você pode passar para a próxima semana, diminuindo mais ainda a semente. Se ele perdeu muito peso, você vai estender essa semana sem diminuir semente. Vai esse processo. Continuou perdendo peso, você vai ter que aumentar um pouquinho a quantidade de semente. E aí você vai controlando isso em relação ao peso, até que você vai fazer a transição completa. O que geralmente não funciona? Não funciona, na maior parte das vezes, fazer a transição com semente e ração no mesmo pote. Porque ela vai catar a semente ali e não dá certo. Desse jeito que a gente faz, como ela tem a manhã inteira só a semente, só a ração sem semente, como a semente fica num local diferente, como você está interagindo com ela, ela acaba interagindo melhor com a ração e menos com a semente. E aí a gente consegue um processo de transição que costuma ser mais tranquilo e mais leve. E se você dá alimento natural já, ele geralmente é muito mais tranquilo, porque como a ave ele pode compensar comendo a alimentação natural, você pode até ir indo para as próximas semanas, porque ela não vai perder peso. Agora, se a ave não come alimentação natural, talvez você tenha que estender um pouquinho essa semana para ela ir acostumando a comer a ração ao invés da semente. Esse é um protocolo geralzão assim de transição alimentar. Mas é bem legal. É uma dica que eu nunca pensei, não tinha ainda visto. Eu vi sobre o potinho, né? Sobre um potinho diferente,
que, por exemplo, tem tutores que tem aquele potinho que sempre oferece alimentação natural. Então, ele é cor-de-rosa, ele é verde, ele é azul. Aquele potinho que ele sempre está acostumado a comer a frutinha preferida, o legumes preferido. Então, ali você começa a colocar a ração. E aí ele começa a falar, aquele potinho do alimento que eu gosto. Isso funcionou com o bebê, que é o papagaio É, que eu tenho mais novinho. E ele ia mesmo naquele potinho. Então, e facilitou um pouquinho, né, essa transição. O potinho diferente, eu achei bem bacana usar o potinho diferente. Eles são muito inteligentes, né, doutora? potinho diferente no local diferente. Isso já muda a cabeça da ave, porque ele já fica meio. Cadê meu pote? O Não que sei você onde tá está meu fazendo pote. ali? O meu pote de comida tá aqui, tem uma outra comida, e ele já fica meio fora da zona de conforto, e aí você aumenta as chances de conseguir fazer ele pegar a ração. Então, esse protocolo costuma dar muito certo. É claro que, como eu falei, alguns animais podem demorar mais tempo, mas não é uma corrida. Você não precisa se preocupar com o tempo, você só precisa se preocupar com o protocolo feito com segurança e sem sofrimento. Porque eu também não quero que nenhum animal fique passando fome. Eu quero que eles vão aprendendo aos pouquinhos e gostando do processo. Entendi. E até essa questão da imitação, né? Que eles se vê o tutor comendo, eles têm esse interesse em comer. Quando o tutor tem duas aves e uma já fez a transição, quando nós colocamos eles próximos, né? Mesmo dentro do viveiro, para observar, ele tem interesse também por imitação, de ver a outra ave comendo. Isso também funcionou comigo, né? Sim. Ele via, eu até fiz um videozinho, depois eu vou postar porque aí ele começou a pegar ração porque via o outro papagaio comendo, né? E tem pessoas que até utilizam um espelhinho, eu não sei É, se pode, né? é, Daqueles que é mas apropriado. o espelho ele funciona muito quando você coloca ele embaixo, né? Você coloca ele Para virado colocar uma raçãozinha aqui, né? e a Sim. ração aqui, e aí quando a ave vai pegar, ela vê outra ave pegando a ração, e isso pode funcionar como estímulo. Sempre ter mais que uma ave, a outra ave ensina muito mais que a gente, né? Isso é muito interessante. As minhas, É, inclusive, o Tadeu aprendeu a cantar tudo com elas que ensinaram, a gente não ensinou nada. E a parte da gente, comunicação com certeza faz muita diferença. Se já tem uma ave que come, você vai conseguir ajuda. então mais fácil. E sobre triturar a ração, tem algumas pessoas que falam, olha, pode triturar, tritura para que ele comece a perceber um sabor diferente da ração, colocar num legumes, uma fruta, é interessante. Pode, eu faço isso com alguns tutores, então ele vai ter o pote com ração ainda, isso vai se manter. E aí, naquele outro pote que você colocou alimentação natural, você pode triturar a ração por cima, para ele pegando um pouquinho da ração junto com a alimentação natural. Super pode, contanto que você não deixe muito tempo, porque ela pode Para fermentar. não oxidar, certo? Ela pode estragar. O que não Por- pode fazer é molhar a ração para dar para a ave, tá? Porque isso é uma coisa que ela Exatamente isso que eu ia te perguntar. não pode fazer. Isso é uma coisa que eles têm que fazer, se eles quiserem, não é algo que é obrigatório, né? Porque esse molhar a ração, eu costumo comparar muito com o fato de alguns humanos molharem o biscoito no leite. Gostar do biscoito mais molhado. Eu, por exemplo, não A gosto. Ele textura, eu não gosto dele macia. molhadinho. Então tem gente Eu que também gosta. gosto de crocante. Então tem gente que gosta dele molhadinho. Mas é a pessoa que vai molhar. Você não vai dar um biscoito melecado para a pessoa. Então, no caso da ave, é a mesma coisa. Ela vai pegar a ração na hora de comer, vai jogar na água e vai comer aquela ração naquele momento. A partir do momento que a ração está molhada, ela começa a fermentar. E aí, quando ela começa a fermentar, ela começa a estragar. E aí você pode Sim. causar doença no seu animal. Então, não pode molhar. Não pode umedecer. E aí, o que acontece? Quem fez esse processo umedecendo, que até alguns grãozinhos eu já ofereci para o bebê no começo, porque ele pegava mais quando era mais umedecida, mas como eu fico em casa e consigo Uhum. acompanhar, eu não deixo. Mas tem tutores também que fez esse processo e agora o papagaio só aceita umedecida. Então é uma outra transição para a ração seca, é o que eu percebi que é É, também muito difícil. e é uma transição pior, porque Meu pode ficar Deus. deixando a ração umedecida porque você vai causar problema para o seu animal. Então, Então, nunca começar um processo com ela úmida. é, Hum,
Não, eu Tá. não gosto de fazer esse tipo de transição. Existe até uma ração específica para você umedecer no mercado, mas ela é feita para transição de filhote, né? Da Tá. papinha para uma ração mais molinha para uma ração dura. Mas eu não uso, eu prefiro passar direto a papinha para ração direto. Sim, Mas é uma transição mais chata, assim. Exatamente porque você não pode entendi. deixar ali a ração umedecida à vontade. Então é um processo mais chato. É bom essa dica, porque aí o pessoal já não começa É, umedecendo ou colocando na fruta, né? É um detalhe esse da fruta, tem que retirar, não pode deixar para não estragar, não azedar, gente. é. Ai, que bacana, doutora. Várias dicas legais. Espero que o pessoal tenha anotado. É, Depois a live vai ficar gravada, né? Vai ficar salva aqui. E que eles retornem, né? Falando que conseguiram, que viram essas dicas, né? Que é tão importante para a saúde dessas aves, porque não dá mais para continuar oferecendo mix de sementes, né, doutora? não Não dá tem mais. mais condição, Não dá mais. né? 2020 Não é tem um absurdo como. ter isso. Precisa mudar. Com Porque certeza. hoje em dia nós temos mais informações, né? Tem, né, o Instagram, tem a internet que nós podemos consultar, podemos verificar as informações e são estudos, né, doutora? Não é do nada, né? Ah, agora você tem que oferecer ração. Então muita gente fala assim, ai, Ana, mas você está defendendo a ração. Daí eu fico bem assim numa saia muito justa para conseguir informar. Então, com a sua ajuda, agora ficou É. bem melhor, mais fácil. Espero que eles gostem e entendam o nosso Olha, objetivo. se tivesse uma opção de dar uma alimentação 100% natural, eu seria a primeira a defender. E se um dia tiver, eu vou ser a primeira a defender. Que realmente não tem como a gente manter qualidade de vida desses animais sem ser com ração. Então, até hoje, a gente não tem outra opção. Tem que ser ração mesmo. Tem que ser a ração. Ai, muito bom, muito importante, doutora, porque realmente eles falam isso. Mas, ai, é natural. E É, aí, e as pessoas que têm também, né? Vem aquela cultura enraizada, antiga, dos avós que tem papagaio, que oferecia girassol. Ah, mas ele come pão. Ontem teve um caso aqui de pão com margarina, né? Então, a menina colocou uma postagem pedindo indicação de veterinário, e essas postagens eu aprovo, né? Porque aí o pessoal consegue indicar. E aí, nos comentários, ela foi contando, não, é porque eu tenho a ajuda de alguns membros aqui no grupo, lá no grupo de orientação, e alguns membros me ajudam, porque eu cuido do grupo sozinha, né? Então, uma moça, né, que acho que foi a Patrícia, falou assim, mas qual a alimentação dele? Ah, ele come muito pão. Ah, com margarina. Com margarina. E aí, ela é até minha amiga, ela falou assim, mas não pode, né? Você está diminuindo a vida desse papagaio. E aí ela falou assim: Ah, mas já viveu 30 anos, se ele morrer, ele vai morrer feliz. é. Né? Então, assim, essas pessoas são removidas do grupo porque, né, já estão ali, eu tento ajudar, estão para aprender, mas tem uma cultura de que não quer mudar. E o que é importante também é essas pessoas que estão oferecendo o mix e o girassol para não sentir essa culpa do tipo, nossa, mas eu ofereci até agora, meu papagaio, né, vai ficar doente. O importante é ter a consciência de mudar. Não adianta ver uma live, assistir, ver que é importante essa mudança, que é essencial para a saúde deles, e amanhã falar, eu vou continuar oferecendo porque ele é feliz comendo isso e se É. morrer, vai morrer feliz, né? Então, essa consciência da mudança é muito importante. É esse o meu objetivo, nosso objetivo, É. né? Para que eles não tenham essa culpa desde que comecem a fazer diferente, pensar diferente, não ficar ali pensando que aquele girassol é ok, né, doutora? E Ana, tem uma coisa também que eu acho importante o pessoal entender, é que, assim, vai morrer feliz é uma situação muito triste, Triste. porque assim, se imagina você com uma doença sistêmica. Você vai ter uma dor no ombro, você vai no médico, essa, a médico. As aves não falam isso pra gente. Então, quanto dessas aves estão com dor
pode ser uma dor. Você acha que a ave não tem uma dor de cabeça? Uma dor na patinha, uma dor na asa? Eles têm também. Uma dor porque o fígado tá pressionando alguma coisa? Eles com certeza têm dor, só que a gente só percebe quando a dor tá muito avançada. Então, esses animais que estão, entre aspas, morrendo felizes, eles não estão. Eles estão sofrendo em silêncio. Porque a gente não consegue ouvir a voz deles. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Não só com a saúde, mas entender o que é um animal com dor, levar no veterinário para fazer todos os exames de rotina para a gente prevenir esse tipo de problema. É exatamente isso. Exatamente, doutora. Espero que as pessoas tenham mais consciência na questão da alimentação, da ração. Não é propaganda, né, doutora Gerson? Porque muita gente deve falar, ah, mas é porque vocês defendem a ração para vender. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? Não Não é isso. é nem real com isso, gente. Nada, nada, não tem mesmo. Eu ainda brinco aqui, eu falo, gente, são duas marcas que nós confiamos, que eu confio, né? São duas marcas boas. Se eu fosse patrocinada, se eu estivesse recebendo alguma coisa, eu não ia poder falar de duas marcas, né? Porque são Sim, concorrentes, né? sim, Então, assim, tenha consciência que nós estamos orientando para o melhor mesmo, sem ganhar nada em troca. com Né, certeza. os cursos, mini cursos, conteúdo, né, que a doutora posta, tem um tempo dedicado ali para criar aquele conteúdo, para fazer aquela arte, para levar informação para as pessoas, para que as pessoas possam ver e modificar, né, mudar aquela rotina que já não é o que deve acontecer dentro de casa com o seu papagaio. E muitas outras coisas, né, doutora? Tantos assuntos, tantos temas É, que nós podemos ajudar, né, o pessoal daí, os tutores do grupo, do Instagram, do Facebook, levando essa informação. com certeza. Ana, teve alguém que comentou aqui no Facebook que tá falhando a voz. Eu não sei se é só a internet da pessoa ou não, mas depois, quando acabar a live, se o vídeo de lá não ficou bom, dá para baixar o vídeo do Instagram e subir lá pro Facebook Pro Face, para quem quiser assistir depois. é, tudo bem. Eu vi uma pessoa falando mesmo que a voz estava falhando, mas eu não vi outras pessoas conversando sobre, comentando, mas depois eu vejo o vídeo Tá, e aí eu baixo, tento colocar lá no grupo e quem sabe podemos fazer outras lives, podemos, né? claro. Porque eu adoro todos os temas, né? Que é postado lá no seu Instagram. Nossa, é muito legal ver a rotina com as suas aves. Fala muito sobre viveiro, sobre as asas, né? As peninhas, que eu acho muito importante. Sim. Horário de sono, doutor, aqui no grupo, meu Deus, as aves dormindo 11 horas da noite. Aí eu falo, tem que dormir cedo e eles não entendem. Então, tem Tem muito muita assunto. informação para que a gente possa ajudar todos esses tutores. Isso mesmo. Tem uma pessoa que perguntou aqui sobre farinhada. Hum, É um alimento que ele pode ser muito útil na transição alimentar. Porque a farinhada é super gostoso. Então, ele não faz parte da alimentação. Botem na cabeça de vocês. Farinhada não faz parte da alimentação. Ele é um petisco. Ele é tipo semente de girassol. Ele é uma coisa a mais ali que não faz parte da alimentação. Ponto. Tá? Durante o processo de transição alimentar, você pode salpicar a farinhada na ração para deixá-la mais gostosa. Então é como se hum, estivesse temperando a ração para o animal achar aquilo ali, tem uma coisa interessante aqui, começar a comer mais a ração. Então eu gosto bastante de usar a farinhada nessa situação, ou quando a pessoa está fazendo uma introdução de um legume, por exemplo, que o animal não está muito ligado, você pode só eu gosto. aplicar a farinhada ali para poder também dar um interesse naquele legume ou naquela fruta. Mas eu não uso como parte da alimentação. Entendi. Colocar um pote de farinhada, não Não, façam isso. não façam isso. Porque a concentração de proteína dela é muito alta, né, doutora? Pode acabar prejudicando Sim. mais prejudicando do que ajudando. Período de muda de penas também. Parece que salpicar também é uma boa Eu dica, de vez em quando. particularmente Petisco. eu não uso nem na época de muda, porque a ração já é completa. Não precisa, Não então. precisa mesmo, na minha concepção.
Até porque essa época de muda, ela pode durar até 6 meses, dependendo da espécie, não? Então você vai dar praticamente o Bom, ano. imagina ficar oferecendo a farinhada 6 meses, não pode. Tá certo. Entendi. Será que o pessoal aqui tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Posso fazer esse processo no viveiro com todas as aves juntas? Pode, contanto que você pese cada ave de forma individual. E aí, nesse caso específico, a ave mais difícil de fazer a transição é que vai dar o seu tempo de transição. Então, vamos imaginar que você tem 3 aves. A ave A, B e C. A A e a B estão super comendo ração e a C não está perdendo peso. Você não pode passar para a próxima fase, porque essa ave aqui ainda não está pronta. Então, a ave que está te dando mais Toda. trabalho, ela é que vai ser o seu guia para saber se você pode ir para a próxima fase ou não. Mas dá para fazer sim. E geralmente ela é até mais rápida, porque uma ave acaba ensinando a outra, né? Entendi. Entendi. Nossa, é interessante. Muito, muito, muito interessante. O pessoal tem dúvida? Quer escrever aqui algum comentário, alguma dúvida? Deixa eu ver. Ah, uma coisa legal também, doutora, de falar sobre o peso do papagaio, né? Porque tem muita gente que pergunta, muito tutor. Ah, meu papagaio pesa X gramas. Tá ok o peso? Então eu sempre falo, não sei te responder, porque somente o veterinário que faz o exame clínico, né, posso te informar que aquele peso está ideal para sua ave. Então, às vezes, eles falam, ah, mas está com X gramas porque achou em algum site que o peso é aquele. Então, é importante também, porque faz parte, né, da transição e da alimentação, para que eles não sigam um número X que acharam na internet de que aquele peso está ok. Eu tenho duas aves e um pesa tanto e o outro pesa tanto, e a veterinária falou, Ana, pelo score, pelo corpinho, né, pelo exame clínico, eles estão bem, né, porque eu achava o Little um pouquinho mais magrinho. Aí ela, não, ele está ótimo de saúde, né, exame de sangue tudo ok. E aí é legal falar isso, porque o pessoal fica procurando um peso para se basear. Isso, a gente tem uma média de peso que nem tem humano, mas, gente, cada humano tem um tamanho diferente e um peso muito diferente. Com as aves não é diferente. A gente usa o peso para saber a continuidade, né? Tá Amém. aumentando, tá diminuindo, então é um bom controle. Mas a gente sempre vai ver o score corporal da ave num atendimento para a gente fazer uma comparação, se o peso está adequado em relação à musculatura desse indivíduo. Imagina que eu tenho uma calopsita e aí você tá pesando essa calopsita pela primeira vez. Se ela tem um ovo dentro dela, olha quanto de peso vai dar mais, porque ela tem um ovo dentro dela, entendeu? Se ela tem um fígado gorduroso, por exemplo, ela também vai ficar mais pesada. Então, só o peso, ele acaba enganando a gente. Ele é muito bom para ser contínuo, para você ir acompanhando. Mas como única forma, realmente não adequada. Eu também nunca respondo essa pergunta. Alguém perguntou sobre transição do pellet menor para maior. Pode ser um problema? Ou a ave rejeita só pelo gosto? Pode ser que ela rejeite pelo tamanho do pellet, sim, tanto maior quanto menor. Isso dá um tempinho. Só o tamanho do pellet, se o gosto da ração for o mesmo, ele costuma ser mais tranquilo. Não vai ser de primeira, tá? E demora alguns dias, às vezes 1 ou 2 semanas para a ave acostumar, mas não costuma ser um problema. O que a gente percebe é que geralmente a maior parte das aves, pelo menos de maritaca para cima, papagaio, eles gostam mais de pellets maiores, porque eles gostam de segurar o pellet para comer. Isso, inclusive, tem estudos científicos demonstrando isso. E calopsita, ela é um animal que geralmente forrageia no chão, né? Ela vai buscando a comida, ela nem sempre pega com o pezinho. Eles costumam ter pellets menores. Então, tem essa diferença meio comportamental, mas eu conheço calopsita que gosta de pellet grande e papagaio que gosta de pellet pequeno. Dá para ter os dois, tá? Mas ele pode rejeitar pelo tamanho do pellet, sim. E aí, algumas pessoas falam que a minha ave, eu acho que ela não consegue quebrar o pellet. É muito difícil, gente, porque já tomou uma bicada de uma calopsita? Ela consegue furar o seu dedo com muita facilidade. Então, ela consegue quebrar o Sim, bem, né? conseguir Afiadinho. consegue. Talvez ela prefira
algo mais macio. E tudo bem, não tem problema nenhum. Aí você pega os pellets menores e oferece para ela. Certo. O que é isso? Deixa eu ver. Tem Pallet. Aqui tem alguém perguntando sobre o pallet. A gente fala sobre a forma, né, da ração, né, doutora? Ó, esse aqui é uma Ah, bolinha. isso, o pellet é a bolinha da ração, essa bolinha que ela tá mostrando. Então a gente tem, Esse aqui é uma bolinha. O outro é um compridinho. parece um Ele chip. é um. Ah, eu acho que eu tenho aqui. Amor, vê aqui esse. Ou aqui. Aqui dentro do armário tem. Acho que eu tenho aqui. Que foi quando eu tentei. E aí eu não tenho aqui. Não, tá lá fora. Lá no armário amarelo, é porque eu já nem usei. Mas eu tenho para demonstrar como que é o pallet. Ele é compridinho. Ele parece os que vem naquele mix que o pessoal oferece, né, doutora? É, Paletzinho. é Tá. um tubozinho assim. É, isso é só o formato da ração, tá? Isso não tem a ver com nutrientes nem nada, mas a gente percebe que aves maiores tendem a gostar dos pellets maiores e aves menores tendem a gostar dos pellets menores. Entendi. E as receitinhas, doutora? Eu faço algumas receitinhas aqui, às vezes, né? Com trituro um pouquinho da ração, coloco couve, coloco uma bananinha amassada, e aí eu coloco um pouquinho, um minutinho no micro-ondas, faço um bolinho. Aqui eles aceitam muito bem, né? De vez em quando, né? Apesar de ser ração, para eles não acostumarem, é ok. Sim, eu uso bastante também quando o tutor tem tempo e gosta de fazer receitas para ajudar no processo de transição. Não tem problema nenhum, dá para usar, dá para substituir em alguns bolinhos o que seria, entre aspas, a farinha, né, a parte seca, pela ração triturada. Super funciona. Tudo bem. Não tem, É, só tem que ter cuidado com o ovo. Eu vejo muita gente fazendo receitinha com ovo. Eu não uso. É, não, pode? não tem problema fazer receita com ovo. Eu uso de vez em quando, Ah, com que bom, para dar liga, né? Esse mesmo. contanto que seja de vez em quando, tá? Então, é Entendi. uma vez na vida que você faz ou você faz com muita frequência? Se você faz, parece um cheetozinho. Se você, Ó, gente, esse é o pallet. esse é um Que paletezinho aí maior. segurar. Se você faz Certo. com muita frequência, aí eu prefiro substituir o ovo por chia, chia hidratada que funciona igual. Na maior parte das minhas receitas eu uso a chia ao invés do ovo, tá? Só que Eu também. eu não sou totalmente contra usar ovo. Então, às vezes, uma receita ou outra que eu acho que cabe melhor o ovo, eu uso. Mas é uma coisa Ah, que que tem que bacana. ser, assim, esporádica, uma vez na vida, outra na morte. Nada assim que você vai fazer com muita frequência por conta do excesso de proteína e também porque não é algo que é usado na alimentação deles normalmente, né? Então, a gente não dá com muita frequência. Ah, que legal, bacana, doutora. Nossa, adorando a live. Pessoal, vocês estão gostando? Eu estou amando. Eu estava tão ansiosa. Hoje eu fiquei muito ansiosa. Eu falei assim, nossa, essa live vai ser um sucesso. O grupo vai amar. Tenho certeza, doutora. Deixa eu Deixa ver. eu ver se tem Ó, perguntinha. é verdade que calopsita que come parede tem relação com sementes na dieta? E tem aquelas que comem ração que tem menos esse hábito ruim? Nem sempre, mas a gente percebe que o comportamento de o animal comer coisas que ele não deveria comer muitas vezes está associado com a falta de algum nutriente. Então, a primeira coisa é sempre rever a alimentação desse animal e o manejo, né? Mas algumas calopsitas com a alimentação totalmente perfeita também podem ter esse hábito. E aí pode ser simplesmente uma parede que não é muito regular, que eles vão cutucar a pontinha da parede. O enriquecimento ambiental às vezes não tá bom. Então, por exemplo, as minhas sempre comeram ração, né? Não é calopsita, é ararajuba, mas sempre comeram ração. E aí teve uma época que elas comeram a parede do viveiro delas. E foi uma época que eu tava trabalhando muito que eu não conseguia fazer rotação com muita frequência. Então elas Eu comeram. lembro. É, Acho que você acaba postando nos stories, né? aí elas comeram Corrido. e rever todo esse manejo. Então, às vezes, nem sempre é nutricional, às vezes é realmente alguma coisa de
outro tipo de manejo que a gente precisa melhorar, mas precisa ser avaliado com certeza. Certo. Alguém falou, percebi que o Arthur gosta de pegar os alimentos com o pé, e aí mudei as bolinhas e mudei a bolinha menor para maior e ele tá aceitando muito bem. Essa sua observação de perceber que ele gosta de comer com o pé é sensacional. Que só o tutor que consegue perceber isso. E isso muda tudo. Só o fato de você mudar o tamanho da ração já fez ele gostar mais da ração. Muito bem. É a Mari. Eu tenho um grupo mais fechado com alguns membros e acompanho alguns casos. Ela resgatou o Arthur tem pouco tempo, de ver de maus tratos e comendo girassol, né? Então ela até me deu essa notícia, foi também hoje, ontem, né? Ela, Ana, você não sabe. Achei a solução. Era o pallet, era a bolinha, agora ele pega, né? Então o pallet é muito melhor para ele. É. Aí eu falei, nossa, eu tô super feliz. Tem tutores que estão ali empenhados, né, doutora? E É. aí, essa é a maior recompensa que eu tenho aqui com o grupo, com o Instagram, e por isso que faço contato, mesmo morrendo de vergonha, as pessoas sabem, tem amigas minhas que assistem, minha mãe fala, nossa, nem parece que você é tão tímida. Eu falei, mãe, mas é para ajudar, para levar essa informação e ajudar as pessoas, e eles gostam muito. Nossa, muito feliz. Não sei Mas nem como chegar a você, doutora. eu sou super tímida e introvertida. E eu só comecei a fazer Instagram também para conseguir disseminar informação. Que a gente não faz, tá vendo? Pelas aves. Que a gente não faz, né, doutora? Deixa eu ver. Acho que aqui. Meu papagaio não gosta de legumes. Só ração o suficiente? Na minha opinião, não. A gente precisa oferecer os legumes, sim. Isso faz parte da questão de bem-estar deles. Então, precisa fazer o processo de introdução para a alimentação natural. Aqui eles falaram sobre legumes congelados. Ah, aqueles legumezinhos congelados de pacotinho. Aquele que compra pronto, né? Isso. Pode oferecer, inclusive eu tenho em casa, contanto que seja só legume, que não tenha nenhum aditivo, né? Se realmente legume puro. Ver o rótulo. Tem que ler o rótulo, mas eles são super práticos e às vezes até mais barato. Eu gosto de ter para momentos que eu esqueço de ir na feira e eu tenho alguma coisa preparada. Pressa, Aí também dá né? para vocês congelarem. Eu também faço isso. Eu preparo porções maiores e eu já congelo porcionado para também ter pronto no freezer para esses momentos também de caos na vida, que às vezes as coisas não se encaixam direitinho. Corrido, né? O rótulo é a grande dica para tudo, né, doutora? Até mesmo para as rações, porque eles perguntam muito, mas qual? Mas qual? Lê o rótulo, né? Se contém açúcar, porque às vezes vem o nome açúcar É, bem ali, né? E às vezes vem um açúcar disfarçado, é, deve ser alguma coisa que é adoçante, que é, né, farinha de trigo, tem óleo de soja. é. Então, o rótulo é a grande dica para vocês identificarem, porque a gente não precisa falar, vocês vão ler o rótulo, né, e vão identificar ali. Se tem uma ração que tem açúcar na composição, já não é legal. E aí, por que que algumas pessoas falam assim, ah, mas ele só gosta dessa ração? E você vai ver, o rótulo tem açúcar, porque é mais palatável, é mais Uhum. docinho, e com certeza vai se acostumar com aquela ração que não é indicada, né? E aí o rótulo é o que vai ajudar os tutores a identificar uma ração de qualidade, uma ração que não é adequada, né, por conter esses ingredientes que, se você sabe que o adoçante não faz bem, né, para a saúde, né, enfim, e o açúcar, por que que você vai oferecer para sua ave? Né? É. Então, o rótulo aí é a grande dica para que eles possam ter uma direção. O rótulo, aliás, vocês deviam incorporar na vida de vocês para tudo, né, gente? Porque a gente também é muito Sim. ligado nesses rótulos aí de coisas humanas também. Então, sempre dá Não é? no rótulo que vocês vão se surpreender com o que a gente está vendo por aí. No congelado, não esquenta uma água quentinha para. Não entendi essa pergunta. Eu também. Pode dar picolé de maracujá só com maracujá e água? Pode. Inclusive, me perguntaram isso hoje ou ontem no Instagram.
pode fazer, né? Maracujá e água sem açúcar, sem nenhum adoçante para um momento de calor, por exemplo. Não tem problema da coisa gelada para ave, mas o que eu percebo é que elas costumam não gostar de coisa gelada. Então, observe para ver se a sua ave gosta. Até me perguntaram assim, mas não faz mal para a saúde deles? Não, gente, já colocaram a mão num lago ou num riacho ou numa cachoeira? A água é congelante, eles tomam aquela água, eles entram em contato também com coisa gelada, mas eles costumam preferir coisas mais em temperatura ambiente. Aqui em casa, se eu coloco uma fruta gelada, eles não pegam. Eles esperam. Aqui também. É, eu deixo baixar a temperatura para colocar para eles. Então, poder pode, mas o que eu percebo é que realmente eles não costumam gostar. Então, observe se a sua ave gosta. Teve alguém que perguntou se pode colocar gelo na água da ave. Ela gosta? Porque assim, você vai colocar porque você gostaria de uma água gelada? É o que você gosta ou o que a ave gosta? Tem que pensar muito nisso, né, gente? E o mesmo pro morninho, né? Que as pessoas É. às vezes até podem errar a mão e colocar muito quente. Eu tive várias postagens já de filhotinho que eu não aprovo, mas eu vejo as postagens. Eles acabam oferecendo uma papa quente, fura o papo, Isso, é fatal. Eles erram a mão no gelado e no quente, isso. né? Muito Às cuidado com vezes. Até nós, né? Quando vamos esquentar um chazinho, às vezes fica muito quente, esperamos, né? Então, para não ocorrer nenhum tipo de acidente ou não, de repente, como você vai saber se a sua ave gosta daquela água gelada com né, um cubo de gelo, né? Como? É temperatura. melhor optar pela É, temperatura ambiente. eu não usaria e assim, eu percebo que as minhas aves não gostam. Eu acho que é muito coisa de Eu observação. sei não. Então observe a sua ave, porque ela vai contar muito mais do que ela gosta do que qualquer livro. Porque isso é individual, né? É do comportamento dele. É, dá, Aqui alguém falou sobre a fruta, não que é oferecer melhor tomadura. oferecer muito madura. É, teoricamente, sim, né? Teoricamente, em vida livre, inclusive, eles, mesmo se eles pegarem uma macieira, uma moreira, eles não vão conseguir pegar a fruta muito madura, porque alguém vai pegar a fruta antes menos madura. Só que o que acontece é que no nosso ambiente controlado, em que eles têm alimento à vontade, eles costumam rejeitar alimentos que não estão na perfeição. Isso é o que eu observo. Se eu pego um mamão que não está muito docinho, ele pode estar maduro, mas ele não está muito docinho, as minhas não comem. Tá? Então eu percebo que eles têm essa vontade, porque eles podem escolher, porque eles têm abundância de alimento. Agora, se a sua ave gosta e aceita um alimento que não está tão maduro, uma fruta que não está tão madura, seria bom sim. Mas não sei se ela vai aceitar. Ah, que interessante. Até o Interessante. Doutora, passarinho da casa da minha mãe dá comida para um passarinho de vida livre, né? Que mora sei. no quintal, assim, na varanda dela. Ela fala que se ela coloca ali um alimento que não tá muito doce, ele também não come. E é de vida livre. Então é a preferência deles, tá Tem, vendo? todo dia tem uma comidinha ali, ele escolhe o que ele quer. Ele escolhe se tá bem docinho. Doutora, algo que é muito importante reforçar, porque falamos muito da ração, da alimentação natural, é da água. Que eu, assim, só para finalizar, deixar essa mensagem sobre o potinho de água que às vezes eles colocam de passarinho, bem pequenininho, aqueles potinhos, eles não lavam, né, na correria do dia a dia, só acabam jogando a água fora, colocando, né, uma água nova e aí fica aquele limo, né? E a importância de um potinho apropriado para água, porque também faz parte para que essa ração, né, seja bem, alimente o seu papagaio da maneira correta, ele precisa de ter aquela água mineral, filtrada, disponível, limpinha, com um potinho muito bem higienizado e do tamanho correto, porque eu vejo muito potinho de passarinho e eles, para beberem água, tem todo um movimento, né, com o biquinho e acaba que aquele potinho é o que ele tem ali, ele não consegue beber água da maneira que deveria, É. né?
Esses potinhos, eles diminuem a quantidade de ingestão de água que esse animal tem por dia. E isso pode levar a um problema renal no futuro. Então, você pode estar piorando a vida desse animal. Ele precisa ser um pote grande. Eu costumo pedir para deixar mais do que um pote, porque principalmente papagaio, né? Adora molhar a ração no pote. E aí você não vai conseguir trocar a água toda hora, a não ser que você trabalhe em casa e fique de olho, porque aqui, assim, eu troquei a água e já sujou, né? Na hora. Então, ele precisa ter águas que estão mais limpas. Eu deixo sempre uma água mais próxima da ração e uma água mais distante para ficar um pouco mais limpa, para eles terem acesso. E a gente precisa limpar o pote todos os dias, porque ele baba ali, defeca ali às vezes, cai ração ali, tudo isso tem bactérias, tem gordura que fica presa no pote. Então tem que lavar com buchinha, com água, com sabão. E aí uma dica também para quem não tem tempo no dia a dia é ter mais que um potinho. Daí você só troca o potinho, depois você acumula e quando você tiver um tempinho, você lava aqueles potinhos com mais tranquilidade. É um investimento maior que você tem em um dia, mas que vai te ajudar no dia a dia de trocar esses potinhos, porque eu sei que às vezes na rotina, né, eles têm que limpar grade, têm que limpar poste, têm que trocar tudo, pode ser um pouquinho trabalhoso, né, porque eles fazem bastante bagunça. Então, às vezes, se for uma dificuldade por conta do tempo, você pode adaptar dessa forma para poder gastar menos tempo de manhã, mas não dá para só jogar fora e encher de água, porque você tá dando Não dá, e muito menos usar aqueles potes que eles estão usando de cachorro lá no fundo da gaiola, água. né? Que acaba com todo tipo de sujeira, aquele pote de metal, É, alumínio, né? é. Lá no chão, então, No chão, importante para acabar com esses potes, gente, pelo amor de Deus. por favor. Tá bom, doutora. Ai, achei muito interessante essa live. Eu amei a sua presença, amei a sua participação. Nossa, eu te admiro muito mesmo. Ai, Estou obrigada. sempre acompanhando, né? Muito obrigada por tudo, todas as postagens, né? Então, eu sempre estou acompanhando, sempre tento levar a informação sobre as penas. Tem aquele vídeo seu. Lembra que eu te pedi autorização? Eu sempre posto aqui no grupo, sempre tento ajudar aí nesse movimento, né, sobre as peninhas. E só tenho a agradecer, tenho certeza que o grupo amou. Vou recebendo aí o feedback, vou te passar depois. Conte comigo sempre para o que precisar. Né? Estamos aqui ansiosos para que, se possível, uma próxima live de algum outro tema. Claro. Eu queria agradecer muito o convite. É sempre uma delícia falar sobre esses assuntos com pessoas que são tão interessadas e que ajudam aí a disseminar tanta informação. Então, quanto mais pessoas estiverem aqui nessa batalha, melhor vai ser. E, claro, estou sempre à disposição para a gente falar sempre de novos assuntos. É só a gente marcar. Ah, muito obrigada, doutora. Foi um prazer. Obrigada, membros, por acompanharem a live. Obrigada, pessoal do grupo Ponto Papagaios aqui no Instagram. Curtam, né, o Instagram da doutora Nath para acompanhar todas as informações que ela posta, que é muito, muito bacana, ajuda bastante. A doutora atende em São Paulo, porque vão me perguntar, doutora, sobre consultoria, quer deixar algum recadinho? Eu atendo em São Paulo, na EMB, no Provete. Eu tenho consultoria online de comportamento apenas, tá, gente? Nada de doenças. E tô sempre à disposição aqui no Instagram para quem tiver alguma dúvida. É só entrar em contato comigo. Tem as caixinhas de pergunta, manda aí. Como eu posso te ajudar? Manda aí. Certo. Né? Sempre são muitas perguntas, muitas pessoas, mas sempre aquela dúvida de alguém vai ajudar outra, ou ajudam outras pessoas, outros Isso. tutores que estão interessados. Muito Isso. obrigada, doutora. E vamos marcar uma próxima live, com certeza. Combinado. Tá bom? Boa noite, grupo. Boa Boa noite, noite, pessoal. doutora. Beijo. Beijo.